Olá, bem-vindos de volta. Esse é o terceiro vídeo da série. Se você está acompanhando a gente aqui, mas não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar, né, aqui em cima um card. Você pode ver também, né, acompanhar os vídeos na sequência na playlist que eu fiz lá do canal. Então, a gente falou um pouquinho sobre introdução a métodos multivariados, eu contei um pouquinho de história, né, para a gente entender qual o contexto histórico em que esses métodos foram criados, que eles apareceram. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, de forma geral, como é que os métodos funcionam, né? Principalmente os métodos de ordenação, que são os mais usados, mas de forma geral, como é que eles, o que eles buscam, né? A gente sempre começa com uma matriz, como a gente já conversou, né? Em que a gente tem os objetos, que aqui pode ser, vão ser as nossas unidades amostrais, né? Mas pode ser espécie, podem ser locais de amostragem, pode ser indivíduos, e aqui os descritores, né, nas colunas, que são as variáveis que a gente usa para descrever os objetos, tá certo? Então a gente pode analisar essa matriz, que é a nossa matriz que vai ter os nossos dados, basicamente de duas maneiras, né? A gente pode querer encontrar algum tipo de relação entre os objetos, dado os seus descritores. Nesse caso, a gente vai estar analisando isso usando o modo que, né? E a gente pode querer, né, entender como é que esses descritores estão relacionados baseado nos objetos em que eles compartilham, né? Nesse caso, a gente vai trabalhar com o modo R, de modo R de fazer estatística multivariada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Esse é um conceito inicial, mas a gente vai retomar isso ao longo da disciplina inteira, né? Então, aquela matriz que eu estava falando com vocês, a gente já deu vários exemplos, mas aqui vai um outro, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma matriz bastante típica, né, de composição de espécies, a gente teria aqui as nossas unidades amostrais, que seriam as áreas, pode ser poça, pode ser um plot de floresta, e aqui as espécies onde a gente encontrou, né? Essas, onde a gente foi coletando, né, identificou as espécies e contou o número de indivíduos. A gente também pode ter uma segunda matriz, muito parecido com aquele exemplo que eu dei sobre os anfíbios, né? Aquelas poças e os descritores ambientais, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em temperatura, pH, oxigênio, né? CO2 e etc. Então, esses aqui vão ser algum tipo, uma matriz, né? A parte que vai descrever, né, as áreas conjuntamente com as espécies. Se a gente pensar em uma dessas matrizes, né, o que a gente pode fazer em relação a ela? A gente lembra, o objetivo dos métodos multivariados é basicamente resumir a informação, reduzir a dimensionalidade, né? A gente pode representar aquele conjunto de dados numa forma, né, usando duas dimensões ou três dimensões, que seja, lembra, cada coluna aqui da nossa matriz é uma dimensão, né, dos nossos dados. Então aqui, estou falando, claro, de forma bastante genérica, só para a gente entender o conceito, que isso a gente vai retomar, né, mais para frente. Mas imagina que a gente tem aqui, né, a gente pega duas áreas, né, imagina essa área 1 e a área 2 aqui. A gente pode representar, né, as espécies que ocorrem nessas áreas dessa maneira. A gente representa ela num ponto, né, numa região, nesse espaço euclidiano, tudo bem? É isso que eu vou dar um nome para essa representação aqui, que, claro, pode ser em duas dimensões, né? Área 1 e área 2, mas também pode ser em três dimensões aqui, imagina que é a área 1, 2 e 3, né? Usando esse tipo de representação, a gente vai ter não só a posição das espécies, nesse caso aqui, nesse exemplo, né? Em uma dimensão, em outra dimensão, mas também uma terceira. Então, a gente diz que para encontrar a posição desse ponto de dado, no caso uma espécie, a gente precisa de duas informações, né? Nesse caso aqui, por quê? A gente está representando ela em duas dimensões. Aqui, como a gente está adicionando uma terceira dimensão, a gente precisa, né, de um terceiro número aqui para encontrar esse ponto no espaço euclidiano. Então, o espaço euclidiano simplesmente vai ser
essa representação, né, dos objetos, né, num espaço que pode ser definido, né, por um plano e no qual a gente pode fazer alguns cálculos. Por exemplo, a gente pode calcular, né, a distância entre dois pontos aqui, aplicando, né, o Teorema de Pitágoras, etc. Esse vai ser um conceito bastante importante, a gente vai reutilizar isso em várias outras maneiras, né? Como eu já tinha adiantado, né, a gente pode fazer matemática nesse espaço euclidiano calculando as distâncias entre os pontos. A gente tem a posição desses, né, seja em 2 ou em 3 dimensões, e a gente pode calcular a distância, né, no caso aqui par a par, né, entre esse ponto e esse ponto, entre esse ponto e esse ponto, entre esse ponto e esse ponto, e assim por diante, né? Então a gente vai ter uma representação, né, da posição relativa de cada ponto, né, em relação aos outros nesse espaço, né? Aqui eu posso talvez chamar esse espaço reduzido, né? Porque a gente tem duas dimensões, três, etc. Né? Isso é basicamente o que as técnicas de multivariada vão mostrar para a gente em termos de visualização de dados. É isso que a gente vai ter daqui para frente. Só que, no caso, antes de fazer esse pequeno parênteses, eu vou falar que isso aqui a gente está assumindo, né, que a distância, né, a menor distância entre aliás, a maneira correta de calcular a distância é simplesmente traçando uma linha reta, como nesse caso aqui, né, a espécie 2 até a espécie 1. Isso assume que esse espaço euclidiano, né, é um plano, uma superfície ou uma coisa, um objeto, né, 3D no caso aqui, mas ele é plano, né? Só que nem sempre a gente tem, né, na matemática espaços planos. Alguns tipos de espaço eles podem ser curvos, como no caso, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com os dados lá de morfometria geométrica, né? Nesse caso, você tem um espaço que é curvo, né? Então, aí, claro, a gente não pode fazer nenhum tipo de estatística, né, multivariada, que é todos esses métodos que a gente vai discutir aqui, com esse tipo de dado. Então, o que a gente tem que fazer é fazer algum tipo de transformação. A gente reprojeta, né, que é o que está mostrando aqui nesse exemplo, né? Então, a gente tem o nosso espaço curvo e a gente tem um ponto aqui, né? Ou seja, um dado qualquer. E a gente reprojeta isso, né, num plano, que aqui nesse caso, no contexto dessa transformação, é chamado de espaço tangente. Esse sim é plano e esse sim atende aos pressupostos lá, né, do espaço euclidiano, do plano euclidiano. E aí sim a gente pode fazer qualquer tipo de matemática com ele, né, baseado em coordenadas cartesianas, etc. Né? Isso também é muito utilizado na física, né? Se a gente pensar na física clássica, né? na newtoniana, que trabalhava sempre com esse tipo de espaço euclidiano, e a física einsteiniana, que trabalha com espaços tangentes, espaços curvos, né? Enfim, não vou entrar em detalhes disso, mas é só para dar um pouco de contexto para vocês, né? Do porquê que isso é importante. Então aqui, antes da gente de fato falar de estatística multivariada, né, eu queria discutir um pouquinho, na verdade eu vou resumir, pegar os principais pontos que estão lá no segundo capítulo do livro do Legendre, sobre a álgebra de matrizes. Né? De novo, isso aqui não deve ser lá muita novidade para vocês, porque a gente vê esse tipo de informação no segundo grau, né? No ensino médio e um pouco no ensino fundamental também. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, um conceito bastante importante, são combinações lineares, é o conceito de combinação linear. Então, o que é isso? Né? Combinação linear de um conjunto de variáveis, né? Que a gente já aprendeu a chamar ele de vetores, são as variáveis, né? Uma fórmula matemática em que essas variáveis são multiplicadas por constantes e adicionadas a outras variáveis, né? Então a gente tem um exemplo aqui, né, da variável x, y, z, ou dos vetores x, y, z, né?
Então, uma combinação linear dessas três variáveis pode ser escrita dessa forma, né? Então, a gente tem o A, né? E é um constante aqui, que a gente não vou entrar em detalhes por enquanto, mas é um constante. A gente tem um B e um constante relativo a ele, o C e o constante, né, relativo. Desculpa, aqui os A, B e C são os constantes e o X, Y, Z são justamente as variáveis, tudo bem? Então, é justamente essa descrição aqui. O A é a constante, está multiplicando a minha variável, né, assim como o B está multiplicando o Y e assim por diante. E por que isso é importante? Porque justamente os métodos de ordenação, eles, de uma forma ou de outra, eles tentam encontrar combinações lineares, né, nos nossos dados, de maneira a maximizar essas constantes, justamente essas constantes, né? E aí, por exemplo, no caso das ordenações restritas, né, a gente vai ver isso lá no meio do curso, mas é um conjunto de ordenações que usa duas ou mais matrizes, né? Então a gente está interessado, nesse caso, de ordenar uma matriz restrita por outra. E aí a maneira como o método funciona? Basicamente, ele formula uma combinação linear, né, baseada numa matriz, e restringe essa combinação linear por uma outra combinação linear, baseada na outra matriz. E como é que esses diferentes métodos lidam com isso, né? Os métodos, de fato, de ordenação vão diferir entre si pelo método em que eles encontram ou maximizam, né, essas diferentes constantes. Então, por exemplo, a PCA ela vai encontrar uma relação linear entre as variáveis, né? Então, esse é um método que vai ser usado para maximizar essas constantes. E aí, já que a gente falou sobre correlação, é muito importante a gente entender esse conceito ou relembrar, na verdade, né? Estou assumindo que você já teve um contato, ou sabe o que é, pelo menos, uma correlação de Pearson. Então, eu vou relembrar aqui como que ela funciona, como é que ela é calculada. Então, a gente tem o nosso coeficiente de correlação, que é o R do Pearson, né? A gente precisa, claro, de duas variáveis aqui, né? Isso é sempre feito par a par, então y1 e y2. E essa é a forma, basicamente, do coeficiente de correlação de Pearson, né? Parece uma coisa complicada, mas ela não é nada complicado. Ela pode ser resumida, isso aqui pode ser traduzido em linguagem humana dessa forma, né? Uma relação linear entre duas variáveis, né? Mas sem assumir nenhum tipo de dependência funcional entre elas. O que eu quero dizer com isso? Uma correlação, ela busca simplesmente por algum tipo de associação entre pares de variáveis, né? Então, será que quando uma variável aumenta, a outra também aumenta? Ou quando uma aumenta, a outra diminui? Né? Então, assim, o nosso R ele pode variar de menos 1 até mais 1, né? Se duas variáveis, enquanto uma aumenta, a outra diminui, o R vai tender a negativo, né? E o contrário, né? Se as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, o R vai tender a ser positivo. Então, como é que a gente... Vamos traduzir, vamos destrinchar um pouquinho essa forma, vamos ver como é que ela funciona, né? A gente vê aqui no numerador que basicamente essa parte, né, da fórmula numerador é a soma dos produtos cruzados, né? Por que isso? Olha só, eu estou pegando um ponto, né, de dado, subtraindo da média de uma variável e estou fazendo a mesma coisa para outra. E eu estou multiplicando depois essa diferença, né? E depois somando isso, né? E é por isso que é soma dos produtos cruzados, né? Soma dos produtos. Isso basicamente vai me dar uma medida de covariância, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, mas isso vai dar a ideia da gente de qual o grau de covariação, né? Se as duas variáveis elas variam juntos ou covariam, né? Positiva ou negativamente. Só que eu preciso de algum tipo de padronização disso, porque como a gente vai ver, a covariância ela não tem uma unidade, porque depende justamente da variação própria dos dados, né? Então, ela pode ter uma variância, um número muito grande, né? Isso pode gerar um número muito grande, essa operação matemática aqui. Então, o Pearson teve a brilhante ideia de dividir isso pelo desvio padrão das duas variáveis, né? Então, justamente essa operação aqui vai fazer com que o R varie entre menos 1
e 1, né? Tornando ele uma medida muito simples de ser interpretada, né? Então, isso aqui, como vocês já devem ter imaginado, né? Pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo justamente dessas diferenças, né? Só que o desvio padrão, né? Essas medidas aqui sempre vão ser positivos. Então, o que isso quer dizer? Se o numerador for negativo, o R será, o R do π vai ser negativo e vice-versa, tá bom? Já que o denominador é sempre positivo. Como é que a gente representa essas relações aqui, né? Então, no diagrama de dispersão, ou um scatterplot, uma coisa parecida com essa aqui vai ter, indica, né, uma correlação positiva entre as minhas duas variáveis. Já uma coisa parecida com essa, né, a gente tem duas variáveis, se a nuvem de pontos parecer com uma coisa assim, isso indica uma relação negativa, né, um R negativo. E uma coisa mais ou menos assim, sem muita definição, isso indica que provavelmente essas duas variáveis elas não estão correlacionadas. Então o R vai ser próximo de zero, né? Só um parênteses aqui, né? Como eu tinha dito, né? A correlação ela não está assumindo nenhum tipo de relação de dependência. Então aqui aquela ideia de variável dependente e independente, ou variável resposta e preditora, não fazem muito sentido. Tá? A gente só está buscando por algum tipo de associação. Então a gente diz que a correlação nem sempre ou não necessariamente implica causação, né? E uma coisa causa a outra. Então como é que a gente normalmente faz um teste de hipótese do R e do π? Como é que a gente, por exemplo, calcula o valor de P, né? Para isso a gente usa um teste T, que é basicamente ele divide, né, o R pelo erro padrão do R, que é calculado dessa fórmula aqui, né? E a hipótese nula é calculada como a gente tem basicamente duas maneiras, né? Se a relação é positiva ou negativa. A hipótese nula, que é basicamente essa aqui, ela quer dizer que esse ρ, que é basicamente não é para ser confundido lá com o ρ do Spearman, mas ele testa se a hipótese, se a relação é diferente de zero, né? Caso ela seja igual a zero, a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Tá, então basicamente a gente pode calcular, né? Se a gente tiver várias variáveis, imagina a nossa matriz lá, e a gente tem várias variáveis, a gente quer calcular uma matriz de correlação entre essas variáveis, né? Então lembra, a gente tem que fazer sempre par a par o nosso cálculo. Então nesse caso a gente pode construir uma matriz de correlação, que aqui a gente pode ter variável 1 pela variável 1, variável 2 pela variável 2, etc. Né? E aí a gente tem aqui o valor da correlação da variável 2 com a variável 1 e assim por diante. Né? E aqui nesse caso, numa matriz de correlação, sempre a diagonal principal, né, o traço da matriz, vai ser 1, porque a correlação da variável com ela mesma sempre é 1. Né? Semelhantemente, a gente tem, no caso de uma matriz de... Lembra que isso aqui, a correlação é basicamente uma covariância padronizada, tá? No caso de uma covariância, essa matriz é muito semelhante, né? Mas a diagonal principal aqui ela vai ser a variância, né? Porque é a variável com ela mesma, né? Então ela basicamente vai dar a variância. E se a gente está interessado na variância de uma variável com outra, ou seja, a covariância, aí sim isso vai estar na diagonal inferior, né? E que vai ser espelho, né, da diagonal superior aqui. Então é um pouquinho diferente essas duas estruturas dessas matrizes, né? A gente vai falar bastante delas ao longo da disciplina. Alguns outros conceitos importantes, né? A gente vai, de novo, eu só estou introduzindo esses nomes, mas a gente vai usar isso ao longo de toda a disciplina, né? É importante a gente saber o que é um escalar, um vetor, um autovetor e um autovalor. Então vamos começar com um escalar, né? Que é um número inteiro com o qual geralmente se faz operações com matrizes, né? Multiplicação ou adição. Então a ideia é que você pode multiplicar uma matriz por um escalar, por exemplo, né?
Também ele pode multiplicar vetores, né? Multiplicar um vetor por um escalar, né? Isso vai fazer com que, dependendo do escalar, ele aumente ou diminui de tamanho, né? O vetor. Vou exemplificar isso daqui a pouquinho. Um vetor, já falei disso, né? Estou retomando aqui, é basicamente uma coluna, é um conjunto de dados, uma parte dessa matriz, uma coluna. Um autovetor, aqui já é uma coisa bastante importante, né? É um vetor, né? Que pode ser, né, uma coluna dessa matriz, por exemplo, não nulo, que muda somente quando é multiplicado por um escalar, né? Então, de novo, vai ter um exemplo sobre isso aqui, né? E um alto valor, né, vai ser um número inteiro, um escalar, né, que multiplica um vetor, né, sendo importante um múltiplo dele, né? Então, sempre um alto vetor vai ter um alto valor associado a ele, né? Representando isso de maneira gráfica, né? Então a gente pode representar um vetor dessa forma, né? Com esses colchetes aqui. E a gente também pode representar esses vetores no plano euclidiano. Olha só, estou retomando aqui os conceitos lá. Então, por exemplo, a gente tem um vetor que é 3, 4. Né? Como é que a gente representa ele, né, no plano euclidiano? Então, eu tenho 1, 2, 3, né? Aqui. E 1, 2, 3, 4. Está aqui a posição dele. Então, se a gente traçar um vetor da origem até ele, é assim que esse vetor vai se parecer, né? Então, aí, a partir disso, a gente pode calcular vários tipos de distância e comprimento, etc. Que não vem muito ao caso agora. E aí, como eu tinha dito também, a gente pode fazer vários tipos de operações matemáticas com esses vetores. E aqui eu estou representando isso de novo num espaço ou num plano euclidiano. Então, se a gente tem dois vetores aqui, um Vzinho e um Uzinho, se a gente multiplicar esses vetores por um escalar, aí, claro, se eu estou multiplicando, eu vou multiplicar cada vetor por um escalar. Então, imagina que esse escalar seja representado pela letra A aqui, né? Então, esse escalar é positivo. Então, ele vai aumentar o vetor independentemente, né? Um vetor, né? O Vzinho, e aí depois de novo o outro vetor, o Uzinho. Então, a posição inicial desse vetor U era aqui, né? E depois da multiplicação ele está aqui. Eu posso também adicionar, fazer algum tipo de operação, né, de adição. Aí, no caso, eu vou ter que usar aquelas regrinhas que a gente aprende lá na física do primeiro ano do ensino médio, né? Eu vou ter que projetar os vetores, né? E depois pegar um vetor, né? Ou a soma desses dois vetores aqui. E aí depois eu posso também, claro, né, fazer multiplicações a partir desse vetor, né, maior, etc. E aí, de novo, né, como é bastante importante esses dois conceitos, eu estou retomando eles aqui, explicando um pouquinho melhor, né? Então, um autovetor de uma matriz, a gente vai precisar bastante desses dois conceitos, né? O autovetor de uma matriz, ele é encontrado, né, ele é calculado fazendo, né, ou encontrando o resultado de uma multiplicação de um vetor por essa matriz, né? Que é igual a lambda vezes o vetor. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, um exemplo numérico, tá? Mas guarda isso por enquanto. Não? Então, esse vetor do resultado, né, passa a ser o autovetor, né, daquela matriz, né, que é basicamente representado pelo lambda, né, e o seu respectivo autovalor, né? Então, portanto, os autovetores e autovalores da matriz A podem ser encontrados a partir da seguinte equação, né? Então, lembra que aqui é uma matriz, né, A, e aqui vão ser dois vetores, que é o representado pela letra U aqui, na verdade é o mesmo vetor, né? E o lambda é o autovalor aqui no caso, né, desse autovetor. Eu sei que é um pouco frustrante isso, porque não dá para entender muito bem, mas eu prefiro apresentar as coisas dessa forma, pelo menos isolados, né, digamos assim, de um contexto maior, para a gente entender um conceito de autovetor e autovalor, né? Mas eu prometo, Yoda, que vai ser muito interessante, sim, daqui a pouquinho, tá? Então, olha só. A gente pode fazer, né, calcular um autovetor e autovalor fazendo uma derivação da equação, né, anterior, como eu disse,
Então, a derivação dessa equação garante, né, que os autovetores produzidos vão ser ortogonais entre si. Isso é uma propriedade muito importante, né? Porque ortogonalidade em análises multidimensionais quer dizer que eles variam em direções, né, independentes. Então, logo, os autovetores são independentes entre si, né? São ortogonais, 90 graus. Isso vai ser muito importante para a gente, por exemplo, quando a gente tiver um grande volume de dados e quiser reduzir a dimensionalidade deles, né? Então a gente vai ter, sei lá, várias colunas, vários descritores que podem eventualmente ser correlacionados entre si. E se a gente calcular autovetores dessa matriz, a gente garante que esses autovetores, né, vão ser independentes entre si. Então não vão ter nenhum tipo de autocorrelação entre eles, né? É muito importante isso, enfim, uma das aplicações da tangente multivariada. Recomendo que você consulte o livro do Legendre e Legendre, que é o capítulo 2, se não me engano. E esse link aqui também explica bastante e deixa você brincar, né, interativamente com isso. É um site que eu deixei o link lá no Moodle. De novo, macaquinho, calma, a gente vai falar sobre isso, a gente vai trabalhar mais esses conceitos. Eu estou falando, né, de novo, eu estou falando um pouco a pouco, e a gente vai construindo em cima desses conhecimentos, tá? Então, calma aí. Multiplicação de matrizes, né? De novo, é só uma coisa que eu estou relembrando, a gente já sabe sobre isso, né? Então, se a gente tem uma matriz aqui, né, e quer de 2 linhas por 3 colunas, né? Então a gente fala que é uma matriz de 2 por 3, e um outro aqui que é um vetor, ou uma matriz de 1 por 1, né? A gente pode multiplicar, se a gente quisesse multiplicar essas duas matrizes, como é que a gente faria, né? A gente sempre pega a primeira linha de A e multiplica pela primeira coluna de B. Então é sempre né, essa linha aqui no caso, né? 1, 2, 3 multiplicados por 7, 8 e 9. Então olha só como é que vai ficar, né? 1 vezes 7, 2 vezes 8, 3 vezes 9. Então isso aqui vai me formar um número, isso outro número, isso outro número, né? Tá aqui. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 9, 27. Né? A gente vai somar isso, né? Vai dar um outro número que é 50. Assim por diante, a gente repete esse procedimento, tá? Então, o que isso mostra pra gente? Que se a gente multiplicar uma matriz por outra, né? O resultado final, né, é um múltiplo, né? É um número idêntico às linhas dessa primeira matriz aqui, né? Então a gente termina com uma matriz de 2 linhas, assim como essa matriz aqui. Vamos entender mais um pouquinho sobre como é que a gente calcula esse autovetor, né? Já que a gente agora já sabe fazer multiplicação de matrizes. Então imagine que a gente tem uma matriz, né, que é essa aqui, de 2 por 2. Né? 1, 2, 4, 3. E a gente quer multiplicar essa matriz por um vetor 2 por 2, tá? Como é que a gente faz esse cálculo? Vou repetir o que a gente acabou de ver lá. Pega esse 2, multiplica por 1, né? E vai ser igual a 2. Pega esse 2, multiplica por 4, vai ser igual a 8. Soma isso, dá 10. Né? Repete a mesma coisa, vai dar 10. Né? Então, qual que é o múltiplo desse vetor aqui, né? que faz com que ele seja, né, igual ao vetor original, o vetor inicial, que é esse 2. Né? É o 5. Então, se a gente multiplicar 5 vezes 2, 10, 5 vezes 2, 10. Então, isso faz com que, isso garante para mim que o 5, que é esse número inteiro, esse escalar, né, é o alto valor, né, desse autovetor aqui, que é o 2. É o 2 por 2, né? Tudo bem? Então, essa é a ideia, tudo bem? A gente vai ver que tem uma interpretação ligeiramente diferente, mas esses conceitos são importantes. Eu queria só explicar como é que os autovalores e os autovetores são calculados, tá? Por quê? Porque quando a gente vai falar, eu vou retomar esse termo bastante ao longo da disciplina, que é autoanálise. Você tem que fazer uma autoanálise, né? Autoanálise não tem nada a ver com psicanálise, né? Pelo menos não nesse sentido.
Então, uma autoanálise de uma matriz é basicamente equivalente a calcular, né, os autovetores e os autovalores dessa matriz. Tudo bem? Isso é uma forma de você trabalhar com uma matriz, com decompor uma matriz, né? Uma outra forma é usando o chamado SVD, né, que é o Singular Value Decomposition, né? Ele trabalha de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então, imagine que você tem uma matriz original de N por P, né? N são as linhas e P as colunas. A maneira que você calcula o single value, a maneira como o Singular Value Decomposition trabalha é um pouquinho diferente, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui. Ele tenta justamente encontrar, né, valores singulares dessa matriz Y, né? Aqui um parênteses. Tá vendo que eu estou representando essa matriz Y em negrito, né? Isso é a praxe, né? Uma notação matemática. Sempre as matrizes são representadas de maneira em negrito, né? Então, esses valores singulares, que é o que está representado aqui pelo W, né? Que é essa diagonal principal aqui, é equivalente você a encontrar, né, o ranking da matriz, que é o equivalente ao número de valores singulares, né, maiores que zero. Tudo bem? Enfim, não vou entrar muito nesse item, né? Eu sei que é um pouco chato, porque é um monte de coisa que não faz lá muito sentido isoladamente, mas, de novo, eu vou garantir para você que isso é importante sim, tá, ETzinho? A gente vai conversar e vai usar esses conceitos de novo lá para frente. Então, isso é importante porque às vezes existem escolas diferentes, né? Então, por exemplo, alguns métodos eles são desenvolvidos, métodos novos, né? De análise multidimensional, eles são desenvolvidos usando o SVD, né? E não a autoanálise. Então, por exemplo, correspondência canônica, né? Ele é utilizado, né? Ele é feito usando Singular Value Decomposition. E a PCA ela pode ser calculada usando a autoanálise, né? Que é calcular os autovetores, mas também pode ser feita utilizando Singular Value Decomposition. Isso ultimamente tem sido bastante usado porque esse Singular Value Decomposition ele é bastante eficiente, né? Existem algoritmos para calcular eles que são bastante eficientes, principalmente quando você está lidando com uma grande quantidade de dados, né? E aí o que te lembra isso, né? Big Data, né? Machine Learning, essas aplicações novas, né? Então bastante coisa do que a gente vai ver aqui está sendo usado, né? Para resolver essas questões de aprendizagem de máquina, etc., que está em voga bastante, né? Então é isso por hoje, pessoal. De novo, isso aqui a gente normalmente faz quando isso equivale a uma manhã inteira, né? Com uma pausa, é claro, mas agora a gente iria pro almoço. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo e obrigado pela sua atenção.